Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Nunca existem assuntos complicados demais que nós não possamos descomplicar, desmistificar. Afinal de contas, o nosso lema é falar do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. E para isso eu convidei hoje Renato Barros, que é o head de agronegócio da OPEA, para falar para a gente como ampliar o crédito para o financiamento do agro. Um assunto complexo, mas que ele vai descomplicar para a gente. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Prazer, Divino. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, cara, esse é um assunto, um tema eterno do agro, porque sempre falta dinheiro. Eu sempre ouço falar assim, o agronegócio precisa de R$ 1 trilhão para ser financiado. Existem 400 milhões, 400 bilhões, alguma coisa assim, né? Então, é um tema eterno. Me conta um pouco da sua história e da história da sua empresa, da OPEA. Bom, Divino, aqui a minha história, bom, eu já estou há muitos anos aí, desde 2000, atuando em financiamento aí para o agronegócio, através de mercado financeiro de capitais. E aqui na OPEA já estamos aí alguns anos atuando aí na emissões aí de CRAS, emissões de FDICs, FIAGs, FDICs, para financiar aí o agronegócio cada vez mais demandante aí de necessidade de recursos para financiar aí as suas atividades, né? E como você comentou, né, o agro cada vez mais é demandante de crédito, né? Se falam em 1 trilhão, a gente tem hoje plano safra em 400 bilhões, e quem que vai complementar? Né? E o mercado de capitais vem aí fazer esse papel super importante, né? A gente vê aí uma evolução desde a criação da CPR, né? E depois os títulos do agronegócio, com o surgimento aí dos CRAS, né? Do CDCA, e em 2021 com a criação dos FIAGros, e aí você vê uma evolução aí cada vez mais crescente do mercado de capitais fazendo esse papel de financiamento para financiar o setor. E eu acho que é fundamental, e acho que não tem volta, né? A gente sabe que o recurso de crédito rural é limitado, e o agro tem um potencial gigante de crescimento e precisa de buscar aí outras fontes alternativas. Como é que você vê o interesse do mercado de capitais? Porque quem entra nesse negócio é porque quer ganhar dinheiro. Ele não quer perder, ele quer ganhar, né? E a gente sabe que financiar o agro é um negócio complexo, né? A gente vive falando, o agro é uma indústria a céu aberto, do nada pode dar sei lá, pode parar de chover, ou pode chover demais, pode haver uma perda. E nós temos um país que juros estratosféricos, de repente o negócio sobe. Enfim, o país é uma gangorra, né? Não é muito fácil. E mesmo assim, a gente percebe que o mercado de capitais tem se interessado cada vez mais. Sim, sim, bom, o brasileiro já está acostumado aí né, com essas oscilações aí de mercado, e se você for analisar, o agro é um setor que é basicamente é o que sustenta aí a economia brasileira, né? E independente aí dos problemas, né, de algumas culturas, a gente sabe que o agronegócio ele é cíclico, e aí não dá para você também generalizar que agronegócio é uma coisa só, né? Eu acho que o investidor ele tem que entender um pouco das diferenças setoriais, né? Você vê o setor sucrocoleiro é um setor que está indo super bem, o setor de café está indo bem, o setor de laranja, né? Mesmo o setor de grãos, que você teve aí um pico ano passado, alguns casos de RJ de produtor e alguns casos de algumas revendas entrando em RJ, mas a gente sabe que é cíclico, né? Foram quantos anos né, os produtores ganharam muito dinheiro com o preço da soja, e realmente, né, por ser uma commodity, está pegando aí 2 anos ruins, né, que agora a tendência aí é recuperar, né? Eu acho que o investidor, à medida que vai entendendo mais, né, ano a ano, como é que funciona essa dinâmica,
né, isso acaba, né, atraindo mais investidores, né, e eu acho que é importante entender aí como é que funciona aí a dinâmica de cada cultura e o agronegócio não é uma coisa só, né? E como eu falei, o agronegócio é o que sustenta a economia e tem um potencial aí muito grande aí em termos de investimento. Tipo, Bacana, eu acho que o ponto principal da tua fala aí, Renata, é justamente isso. O agro não é uma coisa só, porque a gente tende muitas vezes até a falar do agro como se fosse algo único, né? Ou é só soja, ou é só milho, ou é só cana-de-açúcar. Não, tem muito mais além disso. E muitos setores que estão indo muito bem, né? Eu acho, e o sim, bacana dessa diversidade é exatamente isso, né? No momento em que uma cultura não está indo legal, você tem um monte de outras coisas que estão indo muito bem, né? sim. Sim, eu acho que até é importante, até para o investidor, né, o próprio gestor de um Fiagro que for fazer as suas alocações, as suas aplicações, ele vai acabar direcionando, eu vou aplicar mais um CRA num segmento, mais num setor do que outro, de repente, eu quero aplicar né, em setores que estão indo muito bem, eu acho que aí vai muito conforme eu comentei, né, vai muito da educação e do entendimento como é que funciona aí a cadeia do agronegócio como um todo. Bacana. Renata, a OPEA, ela tem se destacado no mercado de finanças estruturadas. Como é que você enxerga o papel da empresa, da sua empresa, no financiamento do agronegócio brasileiro? Sim, bom, a OPEA ela é uma plataforma que presta serviços de securitização, né? A gente hoje é uma das maiores securitizadoras do mercado, né? Com emissões aí de CRA, de CRI, de CR, debênture de securitização. Temos uma gestora própria também para fazer emissões aí de FDICs, FIAGROS, FDICs, além dos serviços aí de serviço de crédito, de cobrança. A gente tem um servicer também que faz bastante cobrança no segmento do agronegócio, como no segmento imobiliário também, né? Então, basicamente, é uma plataforma que eu presto serviços de securitização, linkando aí o mercado de capitais, né, recursos de investidores do mercado de capitais para financiar tanto as empresas do agronegócio, como empresas do segmento imobiliário, como outros setores que não sejam do agro e do imobiliário. Quais são os principais desafios, Renata, que são enfrentados pelo setor de crédito para o agronegócio no Brasil? Principais desafios hoje. Bom, eu acho que uma questão. Vou falar as coisas boas, né? Eu acho que a gente teve uma evolução grande, né, no surgimento da CPR, na criação da CPR física, depois virou financeira, dos títulos do agronegócio, que é o CRA, o CDCA, e depois o surgimento dos FIAGROS. Eu acho que com esses instrumentos que foram desenvolvidos até agora, regulatoriamente, eu acho que foi um instrumento super importante para facilitar que os investidores investem nesses instrumentos para chegar no agronegócio, né? Eu acho que desafios que a gente tem hoje são questões ainda, vamos dizer assim, a gente, num tempo atrás, eram muitos CRAs, que eram CRAs de grandes empresas, né, porque basicamente eram investidores, pessoa física, que investiam nos CRAs daquelas empresas que estão depois da porteira, que são aquelas empresas que compram produtos, né, como o BRF, você tinha um CRA da BRF, tem um CRA da Marfrig, né? Então você tinha um desafio até um tempo atrás de um produtor emitir um CRA, ou uma empresa média que faturava 100, 200, 300 milhões também emitia um CRA. Mas com a criação dos FIAGROS, né, em 2021, você tem aí a figura de um gestor que ele consegue analisar, diversificar o portfólio de investimento dele, investindo lá em CRA, no segmento de grãos, segmento de sucrocolé, no segmento de café, e além disso ele consegue analisar mais as garantias, né? Então você tem aí, consegue analisar uma garantia real, consegue analisar um balanço de uma revenda que muitas vezes não é balanço ditado, ou eventualmente de uma cooperativa, ou eventualmente de um produtor rural que produz na pessoa física e não tem balanço, né? Então, com o surgimento dos FIAGROS,
abriu oportunidade para que empresas médias, produtores, também conseguissem acessar o dinheiro de capitais, onde quem eram os investidores eram os FIIs. Né? Aí a gente teve ano passado alguns casos de RJ de alguns produtores e algumas revendas que acabou afetando, né, a cota desses FIAGROS, e isso acabou reduzindo um pouco novas captações dos FIAGROS, e consequentemente você reduziu o caixa disponível para financiar aqui esse perfil de tomadores hoje no mercado atual. Né? Mas, como eu falei, o mercado é cíclico, né? A tendência é que, né, boas notícias, agora vai ter uma produção boa esse ano, né? Então começa a ter boas notícias, e a expectativa aí que no segundo semestre possa aí ter o Fiagro ter novas captações, e sim esse recurso dos Fiagros irem aí para financiar esse perfil de empresas de produtores, revendas e agroindústrias. Né? Mas, em compensação, operações de grandes empresas, né, conforme falei, principalmente aquelas que estão depois da porteira, tem demanda atual, tem bastante investidor pessoa física buscando investir em títulos, né, com isenção de IR, incentivados, então tem bastante demanda para esses CRAs com grandes empresas. Por outro lado, operações com empresas que estão antes da porteira. O que são aquelas empresas que estão antes da porteira? São aquelas empresas que vendem insumos, né, para revendas, produtores, cooperativas, né? São aquelas empresas de insumos agrícolas, empresas de máquinas e equipamentos agrícolas, empresas que vendem silo, sementes defensivos. A gente tem visto muitas operações, inclusive a gente fez no final do ano passado e temos feito mais, que são as estruturas de uns FIAGROS, FIDICs e CRAs pulverizados, onde o risco para o investidor é o risco de uma carteira com risco pulverizado. Né? Então você tem aí uma indústria de insumo que vende a prazo os seus insumos, e aí ele desconta numa estrutura de um FDIC, ou de um CRA pulverizado, ou de um FIAGRO, FDIC, que aí o investidor está assumindo o risco de performance daquela carteira. Né? E a gente coloca algum sistema de proteção, de subordinação, né? Um outro investidor assumindo aqui risco das primeiras perdas, e aí para esse tipo de operação, a gente tem visto uma demanda grande aí do lado de investidores, principalmente investidores mais institucionais, que conhecem bem esse risco. Né? Então, o que a gente tem visto é operações de risco pulverizado, hoje, operações de risco grandes empresas. Hoje, atualmente, você tem uma certa dificuldade para empresas menores e produtores voltarem a captar como captou aí os anos anteriores, mas a nossa expectativa é que, com a recuperação aí do cenário aí de grãos, e o mercado volte aí às novas captações de FIAGROS e volte a financiar o setor. A Alpea já emitiu mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais em FDICs no segmento do agro, e conta hoje aí com 13 fundos ativos, né? Como é que você enxerga a evolução desse mercado aí nos próximos anos? Você falou aí que, né, desse sobe e desce do mercado e tal, que é tudo muito cíclico, mas você acha que o movimento ele é ascendente? Sim, eu acho que é ascendente, eu acho que é uma tendência, né? Porque esse tipo de operações de FDICs, FIAGROS, FDICs e CRAs pulverizados, onde uma empresa ela utiliza esses veículos tanto para descontar recebíveis que dentro da seu balanço, né? Ou seja, uma vez que ele desconta num FDIC exclusivo, ele consegue abrir crédito adicional para que ele possa vender mais insumos para aquele cliente dele. Né? Ele consegue, numa estrutura dessa, ele consegue repassar uma parte do risco, já que ele está, nesse caso, quando ele cede para uma estrutura de um FDIC, o FIAGRO FDIC, ele assume só 10% ou 20% das primeiras perdas. Né? Ele consegue alavancar as vendas, e consegue, eventualmente, em estruturas algumas estruturas a gente pode dar crédito adicional para o cliente dela para comprar os seus insumos à vista. Pode ser até uma estratégia de marketing. Né? E esses tipos de estrutura é uma forma também
de que o dinheiro do mercado de capitais também possa financiar o pequeno produtor que está lá na ponta e precisando de crédito, né? Que através de operações com cooperativas de crédito, que já fazem esses financiamentos para o cooperado, ou eventualmente por revendas, né? No passado a gente também fez algumas operações de CRAS com algumas revendas que ela cedeu aí as suas duplicatas, né? E CPRs que ela vendeu a prazo aí para insumos para os seus clientes. Então, acho que é um potencial grande para que empresas possam fazer mais esse tipo de operação. E por lado do investidor, é muito o que o investidor está buscando, né? Ou seja, o investidor está olhando aqui um risco pulverizado, um risco da carteira, e não um risco, não estou dando crédito direto para o cliente, é um risco de portfólio. Né? E até comentando um pouco do nosso histórico aqui, a gente já emitiu 4,3 bi em FDICs, a gente tem aí vários CRAs já também emitidos, tanto pulverizado como corporativos, e hoje sobre service, né, de cobrança nos CRAs, nos recebíveis de CRAs e FDICs, a gente fechou ano passado com 3 bi. E o que a gente pode observar é que, há 3 anos atrás, o índice de inadimplência das carteiras nossas chegou a abaixo de 1%, há 2 anos atrás 1%, e esse ano a gente fechou em 5%. Tá? Mas, se você for ver, não é que eu teve um único devedor inadimplido, é uma carteira. Então, quando a gente monta essa estrutura de FDIC ou CRA, eu tenho sempre uma gordura que vai assumir aqui esse risco de inadimplência. Né? Então, sei lá, às vezes eu posso colocar 10% assumindo os primeiros riscos. Então, nunca vai afetar o investidor. Né? Então, eu acho que é uma tendência que cada vez mais vai ser... a gente vê um potencial gigante para as empresas aí, principalmente esse perfil de empresa, acessar o mercado de capitais através desse tipo de operação. 5% de inadimplência não é muito? Qual seria o número aceitável aí? Realmente é muito comparando com o cenário que a gente teve aí o ano passado, né? Mas eu acho que o ano passado, eu acho que todas as carteiras aí do agronegócio, você teve aí um índice alto de inadimplência nas carteiras, né? Em função aí do setor, principalmente de grãos, né? Soja e milho, principalmente. Isso acabou afetando não só as carteiras que a gente faz a gestão aqui dentro de casa, mas todas as carteiras em geral das indústrias de insumos foram afetados recentemente. Então, por mais que foi um ano desafiador, né, o mercado é cíclico e aquele produtor ele vai precisar plantar de novo, né, o produtor, então Ele vai precisar de crédito. ele vai A precisar de grande crédito. realidade Ele vai essa. precisar de crédito e ele vai pagar, né? Uma hora ou outra ele vai pagar. Uhum. Acho que é uma questão aí Vai. de entendimento aí do como é que funciona a dinâmica do setor. Uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro é o seguinte: o produtor que fica inadimplente, cara, ninguém entra no negócio para falar assim, eu vou dar calote, eu vou dar o cano, né? E ele sabe que se ele quiser permanecer no agro, a coisa que ele mais precisa é de crédito, é de nome, é de estar bonito na praça aí para todo mundo querer financiar o negócio dele. Vocês fizeram uma captação recente com a BASF. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa captação e de que maneira ela pode beneficiar aí produtores e distribuidores de insumos. O Abasto a gente já atua com eles aí desde 2017, onde a gente começou fazendo mensurações de CRAS no mercado junto com a Abasto. Fizemos 5 CRAS. Depois a gente acabou migrando para a estrutura de um FDIC, um FDIC agro. E a gente, esse ano, está na terceira emissão de cota, onde chegou aí a 800 milhões de PL do fundo. E, basicamente, nessa estrutura, a BASF faz a cessão dos recebíveis, que ela vende a prazo, né, dos clientes dela. E, consequentemente, ela consegue aí abrir mais limite para que ela possa fazer novas vendas, tanto para produtor rural, revenda e distribuidor. Né? Então, por um lado, alivia o balanço e, por um lado, ela consegue dar mais crédito e oferecer mais venda de insumos com prazo safra.
Então, conforme eu falei, eu acho que é um exemplo aí para que outras empresas dentro desse segmento de venda de insumos também possa aí buscar esse tipo de ferramenta como forma aí de alavancar novas vendas, melhorar aí a estrutura de capital, melhorar aí o balanço. Então, existe uma expectativa de vocês de criação de outros FDICs similares com outras empresas. Sim, sim, a gente tem trabalhado em outros ainda para lançar esse ano, não só com indústria de insumos, mas com cooperativas também, então, e revendas também. Acho que tem, como falei, né, são instrumentos não só através de FDICs, mas FIAGROS, FDICs ou CRAs pulverizados são instrumentos cada vez mais importantes para que eles possam acessar, através do mercado de capitais, linhas adicionais para financiar aí essas vendas de seus insumos. Deixa eu falar aqui Com de um prazos problema. rápidos. Eu vou falar agora de um problema, e problema é o seguinte: às vezes tem problema que é bom, né? É estranho falar isso, né? Mas às vezes tem problema que é bom. Um deles é a falta de capacidade de armazenagem. Esse é um problema eterno. Por quê que eu falei, às vezes tem problema que é bom? Não é que é bom faltar armazém, é bom que a gente está sempre aumentando a produtividade, né? E está aumentando também a quantidade de armazéns, mas não na mesma velocidade que, que a produção, né? Então a gente sempre fica com déficit ali em torno de, acho que de 30%, sei lá, alguma coisa assim. Como é que esses fundos de investimentos podem ajudar a mitigar essa questão da armazenagem? Divino, boa pergunta. A gente fez aqui o ano passado a gente lançou um fundo, um FDIC com o BNDES e a AGI de 250 milhões de reais para financiar o produtor, para comprar o silo da AGI e também financiar a obra civil. E para pagar isso em 10 anos, né? Até numa taxa competitiva entre CDI mais 2, CDI mais 1,5. Então, a gente vê aí um potencial grande do mercado de capitais, né? Não só através do BNDES, mas através de outros investidores, né? Para financiar aí o incremento aí de, né, de implantação aí de silos e armazéns. Uhum, Eu acho que tem um potencial gigante e eu acho que é o que vem aí para complementar, visto que assim, a gente tem lá o dinheiro do BNDES, mas é limitado, às vezes muito uhum. burocrático. Numa É. estrutura de um FDIC acaba sendo mais fácil, Uhum, mais abertura aí do crédito e mais simples, vamos dizer assim. Lógico que é um uhum. pouco mais caro de uma linha direta no BNDES, mas é uma forma aí de complementar a necessidade de financiamento dele para fins aí de construção aí de silos e armazéns. Você acha que, além do financiamento de silos, de armazéns, outras soluções financeiras poderiam ser implementadas para melhorar, por exemplo, logística, infraestrutura no agro, que falta muito? Sim, a gente está olhando para estruturas similares a essa que a gente fez lá com a GI e BNDES para financiar o setor de equipamento de irrigação e também de máquinas e equipamentos agrícolas, né? Então, acho que sim, acho que tem um potencial grande, né? E não só através de operações de FDICs, mas através de operações aí de CRAs, eventualmente um CRI, para financiar ou debênture ou algumas debêntures também. Eu fiquei com uma dúvida lá atrás, quando você falou das empresas que entraram em RJ, tal, né, até produtores, né, pessoa física que entraram em RJ. Cara, vocês conseguem mapear isso e antecipar, por exemplo, porque às vezes a empresa ela pode maquiar ali sua contabilidade e tal, né? E todo mundo pensando que está indo tudo mil maravilhas, de repente descobre que é uma bomba, né? Que não é. Vocês conseguem se antecipar a isso ou não? Olha, todas as operações que a gente faz, a gente chega a fazer a gente segue muito a política de crédito que a própria empresa estaria já faz, já pratica hoje na ponta, né? E lógico que dentro, quando a gente monta aí os critérios de habilidade dentro do fundo ou no CRA, a gente acaba sendo um pouco mais restritivo,
né, considerando aí um rating, para trabalhar com um rating A, B e C, né? Mas lógico que a gente tenta aí, lógico que tem análise de Serasa, né? Tem toda uma política de crédito dentro do regulamento que a gente tem que seguir justamente para tentar aí não correr eventual risco. Né? É lógico que tem risco de fraude? Tem. Muitas vezes a gente acaba não pegando isso num primeiro momento, mas aí fica num blacklist aqui, dificilmente tem chance de voltar, né? Fala um pouquinho dessa questão da governança e transparência dos FDICs aí. Como é que vocês Olha, conseguem garantir para os investidores, né, e as empresas financiadas e tal? eu acho que assim, todas as operações que a gente faz, a gente tem sempre um agente de formalização que valida 100% dos recebíveis, né, que vão ser laço aqui do fundo. E dentro, como eu falei, dentro da OPE, a gente tem uma empresa que é a Officer, que faz toda a parte de service, que é a cobrança no agro, conciliação, e a gente emite relatórios. Esses relatórios, a gente mostra tanto a evolução de performance da carteira, como é que está indo, como é que a gente tem de inadimplência, eventualmente, em alguns casos, a gente tem aí uma política de monitoramento, principalmente quando eu tenho CPR de produtor rural, que eu tenho uma F de lavoura, a gente faz acompanhamento também de monitoramento via satélite para acompanhar a evolução da safra. Né? Então, a gente consegue preparar relatórios e, basicamente, mandar para os investidores para estar acompanhando aí como é que está o índice de inadimplência da carteira do fundo ou do CRA e quais são os riscos aí, eventuais riscos aí que estão aparecendo dentro das operações. Então, a gente gosta de ser bastante transparente, então a gente consegue passar aí alguns relatórios E é super importante isso, porque uma vez que você dá a transparência para o investidor se sente mais seguro, né? E consequentemente, ele vai querer investir mais, né? Então, essa, essa, essa transparência aí é super importante. Você citou anteriormente um trabalho aí com cooperativas que poderia beneficiar, cooperativas de crédito, que poderia beneficiar pequenos produtores, né? E o pequeno e o médio produtor, frequentemente eles enfrentam dificuldades para acessar o crédito, né? É muito mais difícil do que um grande produtor rural, por exemplo. Como é que vocês, enquanto empresa, enxergam esse desafio e o que pode ser feito para ampliar esse acesso para esse público que tem tanta dificuldade de acessar o crédito? Boa pergunta. Eu acho que, assim, através de estrutura de mercado de capitais, o custo é muito alto para fazer uma operação, sei lá, fazer uma operação aí abaixo de 10 milhões, os custos de uma estrutura de mercado de capitais acabam pesando. Como é que a gente faz para atingir o pequeno produtor ou o médio produtor? Né, através de empresas que já têm o relacionamento com eles lá na ponta. Então, eu vou fazer uma operação com a cooperativa que ela já vende insumos para um grupo de produtores, aí pode ser 1.000, 2.000 produtores, que é o que faz aí que vende insumos, que tem o recebível, tem a CPR ou tem a duplicata, e ele faz a cessão uma estrutura de um FDIC exclusivo de um CRA. Então, para que a gente possa levar o recurso de mercado de capitais para chegar no pequeno, é através das estruturas pulverizadas, como FDIC, FIAGO, FDIC ou CRAS, aonde eu tenho sempre uma empresa que está lá na ponta, dando assistência técnica e vendendo insumo. E não só cooperativa, mas isso envolve a própria revenda, né? Ou eventualmente estruturas através de fintechs, que a gente tem visto aí crescer também, que acabam também dando crédito para alguns produtores, que aí você tem os seus veículos próprios, né, de FDICs, para chegar no pequeno produtor. Deve ter gente que está nos ouvindo e falando assim, lá no início o Divino falou que ia descomplicar esse assunto, mas eu não entendo nada de FDIC, de CRA, de FIAGRO, de tudo isso. Assim, só dá uma resumida, explique rapidamente para a gente, bem facinho, para o pessoal poder entender um pouco melhor a diferença de cada um deles, como é que cada um funciona. Vamos lá. O CRA é um certificado de recebível do agronegócio, que a OPEA, como uma securitizadora, né, só uma securitizadora pode emitir o CRA.
aí o CRA lastreado tem que ter lastro, né, em algum recebível, e esse recebível pode ser uma CPR financeira que o produtor emite para a Alpea, ou uma duplicata que uma revenda vendeu seus insumos e cedeu para a Alpea, que vai ser lastro aqui de um CRA. Né? Então você tem o CRA emitido pela securitizadora, mas você tem outros instrumentos que é muito parecido com o CRA, que é a estrutura de um FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Então, o Fundo de Direitos Creditórios, quando a gente cria um fundo também é para comprar recebível. Né? Então, aí eu tenho a revenda descontando essa duplicata dentro desse fundo, ou uma cooperativa descontando ou a duplicata ou uma CPR financeira também desse fundo. Então, e além disso, tem o FIAGRO FDIC, que é basicamente a diferença do FDIC para o FIAGRO FDIC é o FIAGRO FDIC, você tem isenção no investimento. Quando o investidor pessoa física investe no FIAGRO FDIC, e eu tenho no mínimo 100 investidores, ele tem isenção no rendimento. Se o investidor investir num FDIC, ele não tem isenção de imposto de renda. No CRA, o investidor pessoa física ele tem isenção independente do número. Né? Aí é uma questão, mas para fins de instrumento de securitização, é muito parecido, vamos dizer assim. Mas eu acho que já ajudou a descomplicar um pouco. Cara, para a gente terminar aqui, né? Você falou que você acredita num futuro, no crescimento. Uma coisa a gente pode ter certeza: o agro não vai ficar sem dinheiro para financiá-lo. É correta essa afirmação? É correto. Eu acho que o mercado de capitais está fazendo um papel importante para financiar o setor. É uma questão de evolução do mercado, né? Conforme eu falei, né? E você tem aí desde a criação da CPR, surgimento do CRA, né? E depois com a criação aí dos FIAGROS, que foi um papel super importante para trazer mais recursos para financiar o setor. O que a gente tem feito também, até 2 anos atrás, a gente emitiu um CRA em dólar, que a gente trouxe dinheiro de investidor estrangeiro para financiar aí produtores que plantam no Cerrado, né, brasileiro. Então, ou seja, tem mais bolsos que a gente está, mas também tem mais bolsos de investidor estrangeiro querendo investir no agro para financiar o setor. Então, a gente vê aí, primeiro, o mercado de capitais, principalmente investidores pessoa física investindo para financiar o setor. Com a criação dos FIAGROS, você tem aí fundos entrando. Hoje você tem aí 40 bi em FIAGROS no mercado para financiar o setor. E aí a ideia é no futuro que cada vez mais investidores estrangeiros também financiem aí o setor através de operações aí de CRAs, em dólar, principalmente investidores lá fora. Essa operação foi muito ligada a questões ESG e tem muito investidor europeu olhando para investir em papéis verdes, né? Então é mais um bolso aqui que estaria ajudando, complementando o financiamento aí para a cadeia do agronegócio. Boa, Renato, gostei. A prosa foi boa. Eu tava preocupado, viu? Falei, será que não vou conseguir entender o que esse homem vai falar? Mas ajudou bastante, viu? Obrigado, Renato. Foi um prazer falar com você. E, assim, que bom saber que o nosso agronegócio vai continuar sendo financiado e a gente vai poder crescer cada vez mais em relevância, em importância, produzindo alimentos para o mundo que tanto precisa, né? Obrigadão, cara. Eu que agradeço, fico à disposição. Gente, eu conversei com o Renato Barros, head de agronegócio da Alpea, e ele falou como ampliar o crédito para o financiamento do agronegócio. Só o governo, sem chance, não consegue disponibilizar o dinheiro que precisa nunca. Se o nosso produtor quiser continuar ampliando, e ele quiser continuar fazendo com que o mundo tenha alimento na mesa, então mais gente vai ter que colocar dinheiro aqui. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, comente aí pra gente o que você achou disso tudo e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.